que o nosso Deus, Deus de misericórdia, um Deus de graça, Ele possa neste momento trazer ao nosso entendimento o quanto tem sido maravilhoso nós servirmos a Deus em todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. E nós temos que estar dispostos a sempre tomar decisões que venham realmente agradar o coração do nosso Deus e ao mesmo tempo nós estarmos sendo beneficiados com decisões que nós tomamos em tempos difíceis, em tempos de crises. Nós sempre temos que estar naquela expectativa que o nosso Deus ele vai nos garantir vitória em tempos difíceis, em tempos de escassez. A história de hoje ela fala de uma mulher que estava disposta a seguir a sua sogra aonde quer que ela fosse. E a gente percebe que tomar decisões dessa natureza é uma demonstração exatamente da grandiosidade do propósito que esta pessoa ela estabelece, que ela acredita. E nós observamos que houve um tempo em Israel, um tempo de crise, e uma família ela decidiu ir embora de Israel, da sua terra, e procurar recursos, principalmente financeiros, em outros lugares, em Moabe. E Elimeleque, Noemi, Marlon e Quilom. A gente percebe que aqueles 4 pessoas saíram e foram em busca de uma melhoria. E lá, como diz a Bíblia, eles se casaram. Marlon e Quilom se casaram. Um casou com Orfa e outro casou com Ruth. Mas a Bíblia também relata um triste episódio que esses 3 homens, eles vieram a falecer. Então ficou só as 3 mulheres. E Noemi, abraçando as suas noras, e disse a elas que ela não tinha condição mais de ter filhos e que mesmo que ela pudesse se casar e ter filhos, não daria mais tempo devido à idade dela se casar com os filhos que ela porventura poderia ter. Então elas chegaram a um consenso de se despedirem, de se abraçar com as suas noras e liberar elas do compromisso que tinham com ela. E a gente observa que as 3 se abraçam e choram, mas uma delas decidiu voltar para a sua casa. Orfa decidiu voltar. Mas a outra, ela se lançou ao pescoço da sua velha sogra e disse que jamais ela o abandonaria, que ela jamais o deixaria. Então a gente percebe que ela diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu fores eu irei, aonde tu reclinares a tua cabeça, ali eu reclinarei a minha. Então Ruth estava de toda disposta a seguir a sua sogra aonde quer que ela fosse. Uma decisão que ela tomou em momentos de crises, eu posso assim dizer. E a gente percebe que em um momento como esse, nós sempre vai requerer de nós tomarmos decisões. E as decisões que nós temos que tomar tem que ser aquelas decisões que, de uma certa forma, nós estejamos convictos das decisões que tomamos. E Ruth estava tão decidida seguir a sua sogra, de ir para um povo que não era o povo dela de origem, que não servia, que não tinha suas crenças de antes, na qual ela foi ensinada. Mas ela estava tão convicta de uma nova vida que ela estava vivendo, de algo que ela provou de Deus, que ela jamais abriria mão
da sua sogra por qualquer circunstância ou em qualquer situação. Então a gente percebe que quando nós tomamos decisões, que essas decisões elas são baseadas nas nossas convicções, a nossa história ela vai ser contada em várias gerações pela atitude de coragem que nós tomamos. Ruth, ela tomou uma decisão de coragem, seguir a sua sogra aonde quer que ela fosse, e ela foi. Chegando em Israel, ela enfrentou as dificuldades porque era uma moabita, mas ela foi além das dificuldades. E a gente percebe a história de Ruth nos campos de Boaz. A gente vai observar o que Deus ele tem preparado para aqueles que têm coragem de enfrentar as dificuldades e os desafios que porventura eles possam vir sobre as nossas vidas. Se nós estivermos dispostos a servir a Deus, independente de onde nós estejamos, nós sempre vamos conquistar as vitórias que Deus ele tem estabelecido para nós. Nós estamos vivendo um período de crise, de grandes desafios. Mas se nós firmarmos no propósito que Deus tem estabelecido para nós, nós vamos vencer os obstáculos que porventura poderão vir. Nós vamos vencer as diversidades, nós vamos vencer as dificuldades. Nós vamos vencer qualquer luta que porventura possa vir, porque a nossa confiança, ela está em Deus. Ruth chegou para sua sogra e disse: olha, onde tu fores eu irei, eu não vou te abandonar. Nós como seres humanos, nós temos uma tendência de sempre abrir mão das coisas em tempos de crise, em tempos difíceis. Aonde vai requerer de nós uma unidade, uma união, aonde nós devemos orar mais, buscar Deus a mais, é no tempo de crise que nós como cristãos e como igreja, que nós temos que estar juntos, unidos. A união faz a força, a própria palavra de Deus, ela diz que o cordão de 2 dobras é mais resistente, é melhor dar 2 do que 1. Na multidão de conselheiro há segurança. Então sempre o coletivo, em tempos de crises, o coletivo ele vai funcionar. Ruth chegou para sua sogra, não era porque a sogra não tinha condições de dar filhos e ela viesse a se casar, que ela deixaria de abandonar, ela ia abandonar sua sogra. Ela disse: não, eu entendi o propósito. Ela não tem condições de ter filhos, ela não tem mais idade para casar, mas ela não pode ser, isso não significa dizer que ela não precise, que ela não seja uma pessoa que deve ser ajudada, que ela não possa ser uma boa conselheira, uma boa companheira. Ela é uma pessoa que vai exigir dos outros um cuidado maior com ela, até por causa da idade. Ruth, ela fixou simplesmente no que ela conhecia e no que ela sabia, no que ela aprendeu de Deus. Ela sabia que a história de Noemi é uma história de superação, de alguém que sentiu na sua própria pele o que é provação, o que é perca, o que é o sofrimento, seja o sofrimento de vida, seja o sofrimento de percas de familiares, um sofrimento da ausência do esposo, dos filhos, agora ter que abrir mão das noras. Ruth diz: não, aonde tu for, eu irei contigo. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu repousares, eu repousarei. Aonde tu reclinares a tua cabeça, ali estarei junto contigo. Ruth está dizendo: olha, não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Não é por causa da circunstância, não é porque você vai embora, é porque eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei é de ir contigo. Uma atitude de coragem. Deus se agrada. E Deus se encarrega de escrever a tua história. Foi para os campos de Boaz. Olha o que é que Deus faz. Conduz ela ao campo de Boaz, porque haveria outros campos. Conheceu um primo de Noemi.
A história diz que ela se casou com Boaz. Ela teve um filho, colocou o nome do seu filho de Obed. A história diz que Obed, e a Bíblia mostra, Obed era o pai de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Davi foi o rei que unificou Israel. Você, hoje, com a sua atitude de coragem, Deus está escrevendo a tua história. Deus, através da sua coragem, Deus vai escrever a tua história de superação, de coragem, de vencedor, de pessoas que enfrentaram os maiores desafios e venceram. Deus ele não nos prova além das nossas forças. Tudo que possa estar acontecendo de negativo, no final de tudo isso, vai servir de experiências. Em meio à crise, você pode viabilizar meios para que você possa passar por ela. E quando você passar por este vale, você vai estar mais habilitado do que nunca para os grandes desafios que Deus estabeleceu diante de você e para você, para que a tua história ela seja contada de forma diferente. Hoje se fala da história de Ruth, não de uma moabita que voltou, mas de uma moabita que decidiu ir adiante, de uma moabita que decidiu ir aonde a sua sogra fosse, uma moabita que fez do povo da sua sogra o seu povo, uma moabita que fez do Deus de uma belemita o seu próprio Deus. E através da coragem de Ruth, Deus preparou um rei para Israel, que unificou Israel, que o seu nome hoje é escrito na história como um dos maiores reis que Israel já teve. Um rei que o coração dele era segundo o coração de Deus. Tudo isso por causa da atitude, por causa da coragem de uma mulher que não decidiu voltar atrás, que não decidiu recuar, mas que decidiu ir avante. A sua história, ela pode ser contada como a história de Ruth, se você não decidir voltar, se você decidir não recuar, mas de avançar. A palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não serve para o reino. A palavra de Deus nos garante que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida que Deus tem preparado. João, escrevendo Apocalipse, diz: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus vai e quer coroar você, mas só vai conquistar o prêmio para aqueles que chegarem até o fim. Por isso eu te digo, tenha coragem, tenha força, tenha ânimo, não recue, mas avance. As tribulações, as provações não são para parar você, mas são para te habilitar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 39, Paulo diz: eu estou bem certo que nem a altura, nem a profundidade, nem espada, nem o porvir, nem principados e potestade me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, fique firme, permaneça firme, acredite que nada e nem ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê muita graça, em nome de Jesus.